Oi, pessoal, tudo bem? Prof. Pedro na área para mais um episódio do nosso programa Café Cultural. E o programa de hoje, gente, não podia ser mais delicioso, porque a gente vai falar de culinária brasileira. E não só isso, a gente vai falar sobre as origens da nossa culinária, os elementos culturais que fazem da nossa culinária essa culinária tão deliciosa, as nossas receitas tão gostosas do nosso país. Pessoal, vocês já devem ter reparado que quando a gente fala nas nossas lendas, no nosso folclore, os nossos conhecimentos populares, quando a gente vai pesquisar a origem desses conhecimentos, grande parte deles são de origem indígena, origem africana. Por que que isso acontece? Porque o nosso país, ele é um país miscigenado. Um país miscigenado é um país cujo povo ele é uma mistura de muitas etnias, de muitas raças, muitos povos. Os indígenas, eles são os verdadeiros donos da nossa terra. Por que que eles são os donos dessa terra? Porque muito antes dos portugueses virem para o Brasil, os indígenas já viviam aqui, né? Então eles já tinham uma cultura, eles já tinham toda uma formação cultural. Quando os portugueses chegaram para cá, eles também trouxeram a sua cultura. E os povos africanos, que lá na África eram reis e rainhas, eles foram trazidos para cá num momento muito triste da nossa história, de forma escravizada. Eles foram feitos como escravos aqui no nosso país e lutaram muito para conquistar a liberdade deles e lutam até hoje, né, por respeito e dignidade. Mas, além disso, eles trouxeram muitas contribuições culturais. O que significa isso? Que eles trouxeram costumes para nossa língua. Então, muitas palavras da língua portuguesa são de origem africana, trazida pelos africanos para o nosso país. Então, nós devemos isso a eles. Além disso, eles trouxeram elementos de vestimenta, de tradições, religiões, vários costumes do nosso povo brasileiro têm origem africana. E além disso, contribuições na nossa culinária, né? A feijoada, o cuscuz, o arroz doce, o quindim, várias receitas que se não foram trazidas, inventadas pelos africanos, elas foram aprimoradas por eles, né? Então hoje a gente considera que foram aprimoradas, trazidas pelos povos africanos. E como hoje a gente está falando desse assunto tão delicioso que deixa a gente com água na boca, nós vamos fazer uma receita. A receita que nós vamos fazer hoje se chama cumbe. Cumbe é uma palavra que vem da língua quimbundo, uma das muitas línguas faladas lá na Angola, um país do continente africano. Cumbe significa dengo ou encantado. E eu garanto que você vai ficar encantada com essa receita deliciosa que a gente vai fazer. Vamos anotar os ingredientes? Os ingredientes para o cumbe são 2 xícaras de coco ralado seco e sem açúcar, 1 xícara de leite de coco, 1,5 xícara de açúcar refinado e 1/4 de xícara de farinha de aveia. Lembrando que eu estou adaptando essa receita porque eu conheço muitas pessoas que são intolerantes ao glúten e à lactose. Então eu troquei a farinha de trigo da receita original por farinha de aveia sem glúten. E na receita original ia, além do leite de coco, o leite de vaca. Eu estou usando só o leite de coco, tá bom? Então, para adaptar a receita para que todo mundo possa experimentar, certo? Então, bora para a receita. Então, o primeiro passo, a gente coloca o coco num recipiente, coloca todo ele e coloca a metade do leite de coco, ou seja, vai colocar meia xícara, tá? Ainda não vai colocar tudo, não.
Então, gente, eu precisei parar de gravar para conseguir mexer direitinho, mas foi isso que eu fiz. Eu misturei então metade, então meia xícara de leite de coco, harina coco ralado, dei uma misturadinha. Então o coco antes era bem sequinho, agora ele vai ficar aqui hidratando. Para a próxima parte da receita, nós vamos para o fogão. Então, se você tiver alguém aí na sua casa para ajudar você, é melhor, tá bom? Para ninguém se queimar. Então, bora lá pro fogão. Então, gente, no fogo médio, a gente vai colocar o açúcar e vai deixar aqui até virar um caramelo. Lembrando que se a gente deixa demais o caramelo, ele amarga. Então, sempre cuidar para não passar do ponto, tá bom? Então, vou deixar aqui ele entrar no ponto e já volto. Então, gente, cheguei no caramelo. Agora eu vou acrescentar a mistura do coco com o leite de coco, tá bom? Então, misturei junto com o meu caramelo aquela misturinha do coco que eu tinha feito. Vou colocar o restante do leite de coco. E agora a farinha. Então vou mexer bem, misturar aqui e deixar cozinhar por mais 5 minutos. Então vou misturar bem aqui, mais 5 minutos e já volto. Como às vezes eu preciso parar de gravar para conseguir mexer, eu vou explicar para vocês um resuminho do que eu fiz, tá bom? Então eu coloquei na panela o açúcar, deixei ele pegar bem o ponto do caramelo. Quando virou o caramelo, eu coloquei a minha misturinha lá do início da receita de coco com leite de coco. Mexi bem, coloquei o restante do leite de coco e a farinha. Mexi bem e deixei cozinhando, sempre mexendo por 5 minutos. Desliguei o fogo e coloquei aqui nesse refratário. Agora eu vou esperar um tempinho até esfriar para eu conseguir fazer as bolinhas e a gente chegar na melhor parte. Tá bom? Já volto. Então, pessoal, aqui está o resultado final da nossa receita. Eu fiz então bolinhas, né, como se fosse brigadeiro e passei no coco ralado. Agora tá naquele momento que todo mundo quer saber, né? O sabor. Vamos experimentar. Aqui a textura. Ele é muito gostoso. E esse foi o nosso Café Cultural de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado muito do programa. E também que vocês façam essa receita em casa e depois me contem o que vocês acharam, tá bom? Se vocês gostaram desse assunto, eu recomendo muito o livro Culinária Afro-Brasileira, do Antônio J. Dias Filho, um livro super bacana, com vários materiais para pesquisa para quem gostou desse assunto e se interessou, certo? E nosso programa fica por aqui. Até a próxima semana. Um beijo bem doce, igual a nossa receita de hoje, com muito carinho e amor.